Começando mais um Segue Global Podcast. Hoje vamos falar sobre a final do Brasileirão Feminino e falar dos dois jogos da seleção brasileira. Então, vem comigo. Mas para isso, como vocês estão acostumados, eu não estou sozinho. Estou com ele que só não virou jogador profissional por falta de tamanho e falta de talento. Ricardo Miranda. Fala, galera. Faltou talento, altura e investimento. Foi investimento. Eu poderia ter crescido até 2,10 metros. Perfeito. E tô com ele que só não virou técnico da seleção brasileira porque esqueceu a caneta para assinar o contrato. Kepler Ribeiro. Isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos os nossos ouvintes do Segue VAR Podcast. E realmente, esqueci a caneta, tive que voltar e na hora perdi o ônibus que levava até a sede da CBF. Fica pra próxima. Por tua culpa a gente teve o Tite na seleção, né? Tá vendo? Pensa na próxima. É isso. Vamos começar aqui pelo começo, né? Claro. Vamos começar pela vitória, pelo título do Corinthians no Brasileirão Feminino. Começar por Kepler. Kepler, como é que tu avalia esses dois jogos da final aí do Corinthians aí no campeonato? Guilherme, foram dois jogos de alto nível. É o primeiro jogo, inclusive, o 0x0 lá em Araraquara, com boas chances para as duas equipes, mas no segundo jogo, o Corinthians fez valer toda a qualidade técnica que tem esse time, dirigido pelo Arthur Elias. A Tamires e a Jennifer jogaram uma bola assim extraordinária, e a pressão, comentei isso anteriormente com o Ricardo nos bastidores, que a Ferroviária sentiu um pouco a pressão de um estádio com 40 mil pessoas torcendo contra, entendeu? E pesou. Então, assim, foi uma vitória merecida, título merecido, né? Mostrando aí o predomínio e a hegemonia do Corinthians no futebol feminino, fruto de um investimento que começou há 8 anos atrás, né? Exatamente, colhendo frutos bem pesados. E você, Ricardo Miranda, o que achou desses dois jogos aí da final do Brasileirão Feminino? Cara, querendo ou não, por mais que o primeiro jogo tenha sido interessante, foi um 0x0. O segundo jogo, aí sim, meu amigo, aí sim foi bacana. Porque foi um jogo realmente, como o Kepler falou, né? Das duas equipes jogando muito bem, só que cada um em seu tempo, né? A Ferroviária jogou muito bem no primeiro, tanto é que abriu o placar. Teve um jogo coletivo muito bom, conseguiu segurar o Corinthians até o final do primeiro tempo. E para isso, nem precisou atacar muito, nem precisou, por exemplo, finalizar tanto a gol. Finalizou 2 vezes a gol ao todo, né, na partida, e fez um. O time ficou muito efetivo. Fez aí uma cobrança de escanteio, precisou apenas de 2 escanteios para conseguir aproveitar um. Então, você vê a partir das estatísticas que a Ferroviária, ela foi com um objetivo muito claro de segurar o Corinthians e conseguir um gol. Conseguiu. Só que aí entra o que Kepler falou, né? Era um estádio lotado na Neoquímica Arena. O Corinthians, uma equipe já muito forte, atual tricampeão agora com esse título. Conseguiu o 4º título consecutivo, 5 ao todo na história. E aí não deu, meu amigo, não deu. O Corinthians massacrou no segundo tempo e conseguiu virar o jogo. E sobre essa questão do público, é importante, por exemplo, lá em Araraquara, ter chegado a 10 mil espectadores, que já é um feito para uma cidade média como Araraquara. É diferente de você jogar para 40 mil, né? E torcidas diferentes, né? A torcida da Ferroviária era meio uma torcida inglesa, bate palma, grita. Mas a do Corinthians ali é a do Corinthians. É grito, é mosaico, xinga, vara o outro adversário. Então, se você não tá acostumado, apesar das pessoas e os comentários esportivos dizem, a torcida não ganha jogo, às vezes faz a diferença. No segundo tempo que o Corinthians amassou a Ferroviária, eu via nitidamente que as jogadoras do Ferroviária estavam assim meio nervosas, entendeu? Pelo resultado e pelo estádio lotado também. Sim, vamos lá para minhas análises, né? Então, primeiro jogo 0x0, pô. Vou ser sincero aqui, jogo 0x0 pra mim não é nada interessante, pô. Porque assistir um jogo terminar em 0x0, pô, aí é decepcionante, mas, pô, e em compensação o segundo jogo foi bem melhor.
Apesar de, vou só voltando um pouco para esse primeiro jogo que terminou 0x0, a Ferroviária não deu um chute ao gol, né? Apesar de ter jogado em casa, o Corinthians dominou do mesmo jeito. E indo para o segundo jogo, o Corinthians foi mais dominante ainda mais jogando em casa a favor, né? Com seu público a favor, levou aí o jogo por 2x1. A chance que a Ferroviária tinha de abrir o placar abriu, mas não conseguiu segurar o ataque aí do Corinthians ao decorrer do jogo. O Corinthians deu 12 chutes ao gol, a Ferroviária deu 2. Teve, eu acho que assim, só não foi mais por conta da goleira da Ferroviária, que foi um destaque muito bom nessa partida. Então, a Tamires foi eleita a craque do jogo na final, mas eu acho que dava para dividir muito apesar de ter levado os 2 gols, com a Luciana, né, da Ferroviária, a goleira da Ferroviária, porque defendeu muito, cara. Não fazia tempo que eu não vi uma boa atuação assim de um goleiro assim, tanto masculino como feminino, numa partida, cara. É muito impressionante. Ela tentou dar aquele empurrão no time, né, salvando vários chutes, mas não deu, né? O Corinthians mais uma vez aí vencendo mais um título de Brasileirão feminino. O Arthur Elias mostrando um bom trabalho que empolga até, né, para a chegada dele na seleção. Como é que vai ser a estreia dele? Eu acho que ele vai conseguir. Se no Corinthians ele já tem um time forte na seleção, ele vai ter ainda mais, então tem tudo para chegar longe, fazer tudo que a Pia não fez na seleção. Chupa, Pia. Falou aí de 0x0, geralmente se diz interessante. Aleatoriamente eu lembrei de um jogo de 2018 entre Grêmio e Atlético Paranaense do Fernando Diniz e Grêmio do Renato Gaúcho, que foi o melhor 0x0 que eu assisti na minha vida, cara. Foi um jogo pelo Brasileirão. Os 2 times jogaram muito, só que ninguém meteu gol. Só bola na trave. E eu lembro que o pessoal ficou muito eufórico. Nossa, que futebol espetacular. 2 meses depois o Diniz é demitido do Atlético Paranaense. Agora, depois dessa informação aleatória, isso aí que o Guilherme falou, né, de há muito tempo não ver uma goleira, tanto no feminino, um goleiro, né, tanto no feminino como no masculino, e tão bem numa partida, cara, isso mostra até mesmo pelas estatísticas. O Corinthians finalizou 24 vezes no jogo da volta, né? 24 vezes. 13 chutes no gol, cara. 13 chutes no gol. E a goleira impediu muitos deles. Inclusive um já no final da partida, né? O Corinthians poderia ter sacramentado já um 3x1. Cara, o título tá encaminhado. Era o último lance, praticamente. Aí o time teve a oportunidade de já fechar o placar, mas a goleira fez uma baita de uma defesa. Então, realmente, a Ferroviária fez um baita jogo, principalmente no primeiro tempo. Mas no segundo não teve jeito e só não tomou mais por conta da atuação da goleira. Isso aí ficou muito evidente, viu, Guilherme? A Luciana, inclusive na convocação aí, tem 3 jogadoras da Ferroviária convocadas para os amistosos da seleção feminina agora de outubro. A Luciana era uma goleira que deveria ter sido convocada, né? E mostrou muito talento, cara. As defesas dela lá, teve uma sequência de defesa no segundo tempo que eu fiquei, se fosse outra goleira, era uma goleada certa. Era pra ser uns 4-5-1, com certeza. Com certeza, os chutes que ela defendeu foi muito impressionante. Assim, o Corinthians também ele teve muito destaque também no campeonato, né? Falei da goleira da Ferroviária, mas assim, no campeonato ao todo, não só o Corinthians, mas ambos os times. O Corinthians e Ferroviária teve seus destaques no campeonato. A Gabi Portilha, ela foi um destaque em questão das assistências, com 8. Teve a artilheira do Corinthians no campeonato, que foi a Cordinale, com 11 gols. Não conseguiu passar a Gutierrez e o Palmeiras com 14, que jogou um absurdo também. Mas aí a Ferroviária teve a Aline também, a Aline Gomes com 10 gols, a Lari com 8. Teve muito destaque positivo em ambos os times. Então, ambos os times estão de parabéns, fizeram um baita de um campeonato. E acho que parabéns ao Corinthians, né? Mais um trabalho aí que não é de hoje, de um trabalho que já vem há um certo tempo do Arthur Elias. Eu tenho uma pergunta, Guilherme, aí. O que tu acha desse domínio do estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino? Desde 2013 aí, só o Flamengo que quebrou essa hegemonia paulista. Tu acha que as outras federações não investem como deveriam e só a Federação Paulista de São Paulo leva esse investimento a sério? Com certeza, né? Não é à toa que tu tá vendo isso há muito tempo, né? Como tu falou, o Flamengo que quebrou agora, mas fui ver que faz bastante tempo que o Flamengo não vence um Brasileirão. Então, acho que quando tu vai fazer, sei lá, uma lista de melhores times feminino, tu coloca a maioria do time de São Paulo. Aí tu vai pegar um fora dos times de São Paulo, o próximo é o Flamengo, que eu vi na minha visão.
Pode ter outros, posso estar errado, mas eu vejo o Flamengo, que ainda é muito inferior comparado a esse time de São Paulo. Então, com certeza falta muito investimento, cara. Acho que esses times querem mesmo ter uma competitividade no campeonato, tem que investir no feminino também. Não investir só no masculino. E também, mudando um pouco assim, de assunto, falando em investimento, eu acho que é absurdo a premiação, né, comparada aos times masculinos com femininos, o quanto elas recebem, né? E muitos desses times ainda jogam muito mais do que os times masculinos, como, por exemplo, o Corinthians mesmo recebeu uma quantidade inferior ao que o Corinthians recebe quando passa de fase no campeonato ou quando vence. É muito diferente esse valor que elas recebem, né? Então mostra o quanto, né, o esforço delas ainda mais. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que isso ficou muito evidente, tanto em 3 aspectos. Nos campeões do Brasileirão Feminino de 2013 até presente campeonato que terminou no último domingo, né, 2023. O Corinthians venceu 5 vezes, a Ferroviária e qual foi o outro time? O time do interior que falou? O Rio Preto e o Centro Olímpico de São Paulo. Exatamente. Flamengo, de 2013 para cá, foi o único clube fora de São Paulo que ganhou o Brasileirão. E isso já faz um bom tempo, sabe? Então, assim, há um domínio dos clubes paulistas nos títulos, principalmente o Corinthians, que ganhou 5 vezes. E isso vai ser refletido de forma inevitável nos maiores públicos da história do brasileiro, dos clubes de futebol feminino aqui do Brasil, né? Os maiores públicos dos últimos anos foram, pegar aqui, o maior público, o do último jogo, Corinthians e Ferroviária, teve mais de 42 mil pessoas, né? 42.566. Aí tu vai pegar os outros jogos, tem Corinthians e Inter e Corinthians, que foram os jogos do ano passado, das finais. Corinthians e São Paulo pelo Paulistão em 2021. Corinthians e São Paulo em 2019. E aqui a exceção é Atlético Paranaense e Ceará, um jogo de Brasileirão de 2022. Então tu vê aqui, o Corinthians das 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das 7 maiores públicos, em 6 tem o Corinthians e fora de São Paulo aqui só tem Internacional e Atlético Paranaense e Ceará, cara. É um negócio assim muito absurdo mesmo, assim, do domínio. E que vai ser refletido também na seleção brasileira. Se tu for pegar as jogadoras convocadas que atuam aqui, somente 2 não são do Corinthians, o resto é tudo do Corinthians, sabe? E uma a Cristiane, né, do Santos, e eu acho que uma do Flamengo, só isso. E a Bia Zanerato do Palmeiras. Uma coisa que falta que é claro, o investimento na base desses times, né? Eu lembrei agora enquanto tu tava falando, lembrei de um caso que eu esqueci o nome da menina aí, joga muito. Ela foi até para os Estados Unidos jogar por lá, né? Eu acho que uma bolsa. Que ela jogava no Botafogo, só que com os meninos, que teve até uma certa polêmica que os meninos eles pegavam muito pesado ainda, os torcedores, os pais xingando a menina, porque é óbvio o quanto ela era melhor do que todos aqueles que estavam jogando. Mas é isso, é uma falta de investimento na base também do time. Estava falando em valores, né? Por exemplo, Corinthians, sendo campeão brasileiro, ganhou 1,2 milhões de reais, né? E olha que o prêmio aumentou em relação ao ano passado, que era de 1 milhão. E se vocês querem ficar assustados, em 2021 o prêmio para o campeão brasileiro, que também foi o Corinthians, foi só 180 mil reais. Então, assim, a CBF está aumentando os valores, né, progressivamente, até sendo cobrado externamente também pela FIFA, mas ainda é uma discrepância muito grande, né? O Palmeiras, campeão ano passado, ganhou 45 milhões de reais, né? É uma diferença brutal e eu sei que alguém pode falar, tem todo o histórico de campeonato brasileiro masculino, tem mais tempo, é fato, mas é uma discrepância muito grande, né? Me veio agora uma certa dúvida aqui. Você não acha também que é uma falta de cobrança do time do Corinthians, tanto com quem gera o time do Corinthians masculino quanto o feminino? O feminino até deve ter essa cobrança, mas vocês não acham que falta essa cobrança também da galera do time do masculino dar esse apoio? Até porque o Corinthians feminino tem mostrado um futebol melhor do que o masculino há um certo tempo. Já, é verdade. Na temporada, disparado, né? Com certeza.
Rapaz, eu acho que sim, porque sejamos francos, né? Só tem Campeonato Brasileiro agora aí, a primeira e a segunda divisão, porque a CBF, se eu não me engano, em 2021, obrigou os times que estão na Série A e Série B a terem times femininos profissionais, entendeu? E até então era um negócio assim que era meio pessoal de clube tentando forçar. Tanto que você vai ver aí, por exemplo, alguns campeões brasileiros como Rio Preto, Centro Olímpico, não tem seu correspondente no futebol masculino, né? Então, mostra também essa falta de pressão também dos dirigentes também do masculino para pressionar também em relação ao feminino, né? Mas assim, o nível e a qualidade do Brasileirão já do ano passado para cá, não só a premiação, já mudou muito. Isso deu para perceber, entendeu? E o público também, querendo bater o recorde e no último jogo, né? 42.556 foi o maior público entre clubes Brasileirão feminino, né? E outra coisa que é interessante, porque você observa justamente esse crescimento do futebol feminino, não só aqui no Brasil, porque o recorde anterior a essa última partida tinha sido entre um jogo entre Universitário e Alianza Lima pela Liga Peruana de Futebol Feminino, sabe? Teve 42.107 torcedores. Então, assim, tu vê que é um negócio que está crescendo, não só aqui no Brasil, né? Então, é muito interessante ver isso. E eu acho que acaba sendo necessário, de fato, que haja essa pressão em relação a esses clubes que não investem tanto no brasileiro, nos times femininos, né? E, principalmente, tem condição para fazer isso. Vocês acham que o Flamengo não tem condição para fazer, sabe? Por exemplo, o Flamengo tem dinheiro pra caramba, porque investe tanto no masculino, tem um baita de um retorno, por que não criar isso também no feminino? E eu acho que tem totais condições. Condição tem muito, mas tá faltando esforço a mais, né? Pô, há um merecimento para jogadores que estão se esforçam até mesmo muito mais que o time masculino, mas não tem, né, esse retorno dessa galera aí, né, que gere o time, então é triste, cara. Assim, só para finalizar aqui a questão do Brasileirão, desse assunto final, mas eu queria puxar para um lado do trabalho do Arthur Elias, que recentemente teve a crítica do técnico do Palmeiras feminino, teu xará aí, Ricardo Belli, sobre o excesso, entre aspas, das jogadoras do Corinthians que o Arthur Elias convocou. O que vocês acham disso aí? Ricardo, aí fala primeiro aí. Cara, o meu xará aí, né? Eu vou falar dele. E depois, infelizmente, eu vou ter que falar mal do meu xará, porque eu discordo do que ele falou. Bem, o Ricardo Belli, ele disse que é o técnico do Palmeiras, né? Ele criticou a convocação feita pelo Arthur Elias, né? E técnico da seleção brasileira feminina, substituindo a Pia. Ainda bem, tchau, Pia. Ele disse que achou em excesso a convocação de 10 jogadoras do Corinthians. Ele errou, porque foram 9. Inclusive, na resposta do Arthur Elias, ele corrigiu. Ele basicamente disse que o Ricardo não sabe nem contar. Ele disse que foram 9. Cara, o Arthur Elias ele convocou 30 jogadoras, né? 9 do Corinthians. E se tu for ver realmente, das jogadoras que atuam no futebol brasileiro, as exceções são 2 jogadoras da Ferroviária e 2 jogadoras do Santos, e aí as 9 do Corinthians. Eu fico com o Arthur Elias nessa questão aí. Eu não acho que é nenhum absurdo que isso tenha acontecido. Como a gente já falou várias vezes, o Corinthians tem dominado o Brasileirão feminino nos últimos anos. O Arthur Elias, cara, conquistou 14 títulos em temporada pelo time. Então, assim, ter 9 jogadoras convocadas é o reflexo do trabalho que tem sido feito no time. E outra, como a gente tem falado, há uma concentração de renda, de público e de investimento em São Paulo. E o Corinthians é mais se destaca nisso. Então, assim, se as melhores jogadoras estão lá, tem que convocar. Se não tem no Flamengo, sei lá, até mesmo no Palmeiras, acho que a Bia Zanerato, não tem, sei lá, em clubes de Minas Gerais ou de São Paulo, ou do Rio Grande do Sul, convocar os melhores. Independente de que, porque o Arthur Elias era o técnico do Corinthians e vai ficar até o término da Libertadores, ele vai assumir. O Ricardo até se trazer aí, né? Fazer um paralelo com o Fernando Diniz, né, na seleção brasileira. Se ele fizer, colocando um monte de jogador do Fluminense, aí iam cair matando. E no Brasileirão Feminino não fazem isso porque é terra de ninguém. Cara, eu acho que não dá pra fazer essa comparação, porque não é o mesmo... não é a mesma realidade. Não é a mesma realidade. O masculino tem um aporte de jogadores muito maior para convocar. Aí sim, seria de fato absurdo o Fernando Diniz, sei lá, convocar Samuel Xavier e Diogo Barbosa
e não convocar, sei lá, Wanderson e Caio Henrique. Aí todo mundo tem que cair matando, sabe? Mas no futebol feminino acaba que é diferente, é uma outra realidade. Exato. Tinha que ser técnico do Palmeiras! Fala aí o que tu achou aí. Técnico do teu time, pô. Não, eu vou discordar dele. Eu achei até legal esse Arthur Elias dizendo que ele não sabe contar. Porque assim, primeiro, qual é a moral que o técnico do Palmeiras tem pra falar do Arthur Elias? Quando tu olha assim, eu ganhei 14 vezes, inclusive ganhei de ti. Fica complicado. E outra, eu concordo com o Arthur Elias. Ele vai ter 2 amistosos. Ele tem as jogadoras de confiança dele, convoca. E, inclusive, são jogadores excelentes, entendeu? São jogadores excelentes. Então, assim, eu acho que tem uma dor de cotovelo, falando isso aqui, minha opinião, né? Do técnico do Palmeiras feminino, poderia ser eu. Mas aí poderia ser ele, poderia ser até o meu cachorro também aqui de casa, entendeu? E não é. Quem é o técnico é o Arthur Elias. Eu sempre falei pro Ricardo, entendeu? Depois dessa Copa aí que a Pia fez, assim, que foi vergonhoso, bicho. Vergonhoso, não porque a gente não tinha time, mas porque a gente, de certa forma, jogou como time europeu e o negócio não deu certo, assim. Eu acho que a gente tem que acatar, torcer para essas decisões do Arthur Elias, e eu acho ele competente, porque é um cara que faz curso de formação, inclusive fora. Ele não tá no Corinthians ganhando esses 14 títulos que já ganhou à toa, não. Ele tem uma formação técnica profissional muito, muito qualificada. Então, por exemplo, inclusive, o técnico Palmeiras se esquece que ele convocou, por exemplo, além da Bia Zanerato, convocou a Amanda Gutierrez. Então, não tem o que falar, entendeu? E aí ele vai dar chance. Agora, obviamente, ele vai ter a jogadores dele de confiança para montar a base dele. Os 2 amistosos e para as Olimpíadas, né? Que é o primeiro grande evento esportivo que ele vai ter que encarar, né? Não vai ter jogo agora. Ele fez essa convocação, não é para ter jogo, não vai ter partidas da seleção feminina. É um período de treinos na Granja Comari. E outra, o Arthur Elias, ele vai ser de fato técnico. Ele já é o técnico da seleção brasileira. Ele não é um interino como, por exemplo, o Fernando Diniz, sabe? Que vai, provavelmente, né, pelo que a gente imagina, ser só uma ponte para o trabalho futuro do Ancelotti. Não, o Arthur Elias já é o técnico, sabe? Assim, é um outro contexto, é uma outra situação. Exatamente. O Arthur Elias, assim, meu irmão, tá certo. O Arthur Elias tá correto. Tem moral pra fazer o que ele quiser. Se quiser convocar, desfalcar o time do Palmeiras inteiro, pode desfalcar. Tem moral, porra, Ricardo Belichico, pera aí, mano, dá uma calma. Dá uma segurada, irmãozão. Não, exatamente, foi importante trazer essa informação, cara, porque realmente não vai ter jogo. O técnico do Palmeiras queria o quê? Que ele desfalcasse o time inteiro do Palmeiras para fazer um treino, enquanto o time do Palmeiras está disputando o Paulistão Feminino, que já começou. Porque eu não entendi essa dele, tá? É uma dorzinha de cotovelo. E se fosse o contrário, o Ricardo Belli faria o mesmo. Duvido se ele ia deixar jogadores dele lá, sem ia convocar. Jogadores do Corinthians ia deixar as do time dele chupando o dedo. Não ia fazer isso. Isso aí é uma hipocrisia danada. É difícil. Porque, assim, seria muito estranho ele sair convocando um monte de jogadora do Palmeiras, sendo que tu tá vendo lá o Corinthians ganhando tudo, sabe? Aí a gente poderia dizer, sabe? Tá claramente parcial, entendeu? É fato, exato. E é isso, esses aí foram os assuntos aí da final do Brasileirão Feminino, né? Parabéns pro time do Corinthians e parabéns pro time da Ferroviária, que jogou muito também. Mas agora vamos falar de seleção, moleque, não tem jeito. Vamos falar dos 2 jogos. Alegria! Vamos falar dos 2 jogos agora. Vamos começar por Brasil e Bolívia, que o Brasil passou o carro, moleque. Fala tu aí, por que tu achou aí desse primeiro jogo aí das eliminatórias da Copa? Rapaz, Brasil e Bolívia realmente surpreendeu, e aí o jogo foi um jogo muito gostoso de assistir, foi bonito, assim, inclusive houve sinais ali do dinizismo ali contra a Bolívia, e desde o primeiro tempo dominado totalmente ali, o Brasil dominou, né, terminou o primeiro tempo lá 1-0, os outros gols saíram no segundo tempo, mas um domínio, tanto que a Bolívia só conseguiu atacar no segundo tempo, né, depois que houve uma certa folga no placar e meio que a marcação não ficou tão apertada para eles, que eles acabaram fazendo o gol. Mas
um jogo extremamente bonito, assim, porque não foi só a vitória, mas foi um jogo bonito de se assistir, entendeu? A gente viu ali o dinizismo sendo aplicado na íntegra, né? Ah, o pessoal pode dizer, contra a Bolívia, mas a gente já jogou contra a Bolívia e ganhou de 3-0, jogando extremamente feio, né, também. Então, não só o resultado, mas o que foi apresentado foi muito interessante, né? Mas, como se diz, era a Bolívia, né? Grande Guilherme. Exato, cara. Vou ver aqui primeiro que cada aqui, né? Vou passar aqui, na verdade, cara, já vou falar que foi o único jogo que eu assisti, o jogo contra o Peru eu não consegui assistir, mas o da Bolívia foi muito bom de ver, porque fazia muito tempo que eu não vi um jogo do Brasil, que o Brasil dominava o jogo. Beleza, era contra a Bolívia, mas, tem aquele gostinho de tu ver a seleção massacrando a outra seleção no jogo, é algo que depois da Copa, até mesmo os amistosos que teve, a gente não via isso. Então foi muito bom de ver, dava para ter feito mais de 1-0 no primeiro tempo, mas o Neymar perdeu o pênalti até porque foi solidário, né? Foi solidário, foi humilde ali. Claramente ele não quero bater o recorde aqui do Pelé num gol de pênalti, não. Vou recuar aqui pro goleiro. Recuou e tal. Ele, não, vou deixar pro segundo tempo. Foi humilde, o menino é humilde, não tem jeito. Foi lá, o Rodrigo fez o gol no rebote lá do jogador da Bolívia. Foi 1-0. Foi pro segundo tempo, e o segundo tempo já veio mais agitado, né? O Rafinha, que foi um destaque enorme para a seleção, chegou jogando muito, abriu o placar no segundo tempo, fez seu golzinho, assistência do menino Ney, teve o outro gol, teve o segundo gol do Rodrigo, um passe excelente do Bruno Guimarães. O que joga o Bruno Guimarães é impressionante. Neymar, teve o gol do Neymar, com assistência do Rodrigo. Neymar fazendo o seu gol de número 78, passou o Pelé pela FIFA, né? É porque, se for contar, o Pelé tem mais de 90 gols, não é isso? Isso, 97, pela contagem da CBF. Pela FIFA aí, o Neymar passou. Merecido também, né? O Neymar, a galera julga muito o Neymar e tal. Às vezes eu acho que a galera julga muito mais o Neymar, não é nem pelo que ele faz dentro de campo, sim pelo que ele faz fora de campo. A galera ela não consegue separar isso do Neymar. A galera ajuda muito o time, cara, é inegável. Seleção, uns tempos atrás a seleção, tu não viu, a seleção joga totalmente diferente de quando o Neymar não tava. Hoje em dia, ainda bem que acho que a gente consegue já fazer bons resultados sem o Neymar, mas mesmo assim ele é muito importante pro time. Fez seu gol lá de número 78 e depois fez o de 79, que foi com o passe do Rafinha já no final do jogo. Sim, foi um jogo muito bom de ver, assim, como o Kevin falou, já teve uns sinais aí do dinizismo, e eu vi alguns torcedores do Fluminense falando que realmente no meio do jogo, eu, como não acompanho assim, tanto o jogo do Fluminense, não notei, né, algumas coisas, mas alguns torcedores já falaram, né, já notaram algumas coisas que o Diniz faz, principalmente no escanteio, em que o jogador ele posiciona a bola para bater, ele finge que ainda não vai bater e volta correndo rápido e cruza aquela bola para a área. Então essa é uma coisa que, se for ver nos times que o Diniz já trabalhou, ele tem mesmo essa característica, né? De meio que ser um escanteio surpresa para o adversário, e deu certo também, deu certo até no segundo jogo. Então acho que foi uma bela vitória da seleção contra a Bolívia, assim, contra a Bolívia, mas para que ele é um pouco de alívio, né? O Diniz mostrou seu bom trabalho, mostrar que ele é um técnico qualquer. E aí, cara, o que achou desse jogo? Gasmos múltiplos tá sentindo esse jogo. Isso. Crianças, orgasmo, Pokémon, como eu já falei. Tive orgasmos múltiplos e um interrompido, que foi o quase golaço do Neymar. Cara, tava muito... Pecado aquele gol não tenta. Rapaz, cara, fazia tempo que eu não vi o Neymar fazer aquilo, cara. Tava com muito tempo. Me lembrou muito a época de Santos, cara. Na hora me lembrou muito. Muito. Não, na minha memória, um dos melhores jogos, se não o melhor, é o segundo melhor, porque o melhor jogo que eu já assisti foi o 6-1 do Barça, né, no PSG. O segundo melhor foi o 5-4 entre Flamengo e Santos. E na hora eu concordo um pouco contigo, mas eu mudo a ordem. Eu acho que o primeiro pra mim foi o do Flamengo, porque será, né? E o segundo do Barcelona. Parcial. Aqui. Não tem clubismo, viu? Tem clubismo. E assim, cara, na hora que eu vi aquela jogada, deu assim... Eu me lembrei, cara, daquele jogo contra o Flamengo, velho. E aquilo ali foi muito foda, velho. Ele quase meteu o gol por muito pouco. Seria um gol histórico, porque
ele ainda não tinha marcado, né, os 2 gols que ele fez depois, né? E, pô, ele fazia um gol 78, que passa o Pelé. Pelo menos na contagem da FIFA, né? Daquela forma seria muito emblemático. Confia, né? Porque tem essa mística, né? Sei lá, o gol 1000 do Pelé foi de pênalti. Sei lá, o gol não sei tanto do Romário foi de pênalti, sim. Tem essa mística, assim, né? Acho que seria legal ele consagrar esse momento marcando no pênalti, com um gol de pênalti. Só que não rolou, meu amigo. Não rolou. Ele bateu muito mal, assim. Ele bateu mais fraco do que a turma que bate uma cobrança de pênalti. Aí o goleiro pegou... Nossa, ficou gigante, né? É chato. Não, se ele não postar, se ele não, pedir um corte daquele take lá e, vai ficar assistindo em casa, é maluco. O cara bota no DVD, toda vez que precisar, sei lá, se transferir para outro clube, ele vai jogar isso aí lá. Exato. Defende um. Só que aí não valeu de nada, porque depois ele tomou 2 gols do Neymar e ninguém vai lembrar desse pênalti perdido. Não, é só pra falar que o Billy Vizcarra aí que defendeu o pênalti, né? Foi formado na base do Vitória, né? Que gerou grandes goleiros aí como o Dida, né? Da seleção brasileira aí da Copa de 2006 e 2002. A seleção ganhou, né? Pô, passou o carro. Já deu pra ver muito do Diniz na seleção. Muito do Tite também, querendo ou não, assim. Principalmente na posição e na movimentação do Neymar, né? Talvez um time agora com o Diniz um pouco mais imponente, sabe? Com a clara ideia de estar com a bola e é a Bolívia que a gente tá jogando contra. A gente tem que massacrar, sabe? E massacrou. Fez um 5-1 espetacular. E assim foi um jogo que me deu muita alegria, cara. Muita alegria pelo Neymar. Eu não sou hate do Neymar. Eu passo pano para tudo que ele faz. Eu sou completamente Neymazete, eu não tô nem aí. Não, assim, foi muito bom. Eu achei muito da hora ver os bastidores da seleção. Que a CBF sempre solta quando tem jogos. E a motivação que o Diniz dá é muito brava, cara. Muito da hora de ver. Ele gritando com os jogadores lá, por dar uma motivação muito forte pro time. E gostaria de falar que em off a gente fez um mini bolão valendo nada, né? Valendo um Nikito. Que eu acertei, como eu falei, é o Diniz, eu tentei chutar a porcentagem de posse de bola do Brasil, eu acertei 80% de posse de bola, que é uma característica do Diniz, né? Ele gosta desse passe, né? De posse de bola, né? Às vezes se torna chato, sim, mas é importante. Mas isso é algo que eu já estou prevendo que vai irritar muita gente quando for um jogo mais difícil, cara, com certeza, mas... Nesse jogo foi só felicidade. Mas enfim, vamos pro segundo jogo aí, Brasil e Peru. Vou começar aqui com o Ricardo. Então, Ricardo, tu acha que o Peru cresceu? Nossa, cresceu. Ficou gigante, ficou grande, rapaz, quase que o Brasil. Meu amigo, eu me senti pequeno diante do Peru, cara. Tu acha que o Brasil quase cai no Peru nesse jogo? Quase, de boca. De boca. Cara, assim, eu acho que a seleção peruana teve dificuldade para a seleção brasileira, mas assim, ainda assim o Brasil teve muito domínio. Tanto é que marcou 2 vezes antes de conseguir o gol com o Marquinhos, praticamente no último lance. O que mostra aí que o Brasil de novo foi bem, talvez tenha tido mais dificuldades. Imagino que até pelo estádio, né? Acho que foi muito mais pelo ambiente em que jogou do que por uma má atuação exatamente da seleção, ou uma grande partida do Peru. Mas ainda assim o Brasil conseguiu na raça, na insistência, que é um negócio que é muito importantíssimo. É contra o Peru, não importa, né? Venceu, marcou o gol e importa isso que vale. O time foi até o final, o time não se contentou com o empate. Exato. A galera vê assim, mas o Peru devia... Eu inclusive, acho que não foi no último programa, mas em que a gente deu o palpite, falei, se não fizer... Pelo menos 5 gols eu nem assisto, mas, cara, assim, a galera vê, mas é contra o Peru, devia ter feito mais gols. Cara, tem seleções, né? Porque a galera, às vezes, tem galera que costuma muito comparar a nossa seleção com seleções da Europa, por exemplo. Mas aí o Brasil não consegue ganhar do Peru e, a França tá lá, ganhando, sei lá, da Itália, da Espanha, né? Lembrando que, né, das grandes seleções aí, a Itália, né, perdeu para a Macedônia do Norte há uns tempos atrás aí, né? Então a galera tem essa mania de comparar, mas o Brasil jogando fora, sabe? É difícil, cara, é complicado. Eles não estão jogando contra 11 cônios, não. São pessoas que, às vezes, essas seleções que vêm, que é mais fraca, elas retrancam muito o time. Elas atacam menos e retrancam muito o time porque sabem que não pode disputar com o Brasil. A galera vê isso
e acaba, né, essa comparação besta que eles fazem. O Brasil aí venceu, teve vitória importante, cara, 3 pontos, tá valendo. É com um gol bonito, o gol do Marquinhos, e teve essa questão da cobrança que eu acabei citando aí do Neymar, que a galera dos torcedores do Flu acabam falando que é uma característica do Diniz. Ele ajudou no jogo, e eu achei da hora ele ter usado os outros jogadores, né? Não ter feito igual o Tite de só convocar os caras e deixar eles no banco. Com exceção dos goleiros, né? Que só o Ederson jogou, mas pelo menos colocou os outros jogadores para, né, jogar um pouco. Colocou o Rafael Veiga, o Martinelli, que foi muito elogiado no jogo. Principal substituto aí talvez do Vini, né? Até porque eu acho que depois que o Vini chegou na seleção, ele não vai ter mais essa disputa assim com o Neymar. É porque ele jogava numa posição que era do Neymar. Mas acho que o Neymar consegue fazer outra função, jogar em outra posição. Como? Jogar na posição que ele jogou nos últimos jogos, ali, de um cara que flutua no meio de campo e tal. Exato, e funciona muito bem, cara. Funciona muito bem. E o Martinelli é um baita de um substituto pro Vini, porque quando você vê assim que o Vini, raro tu vê isso, mas quando tu vê que o Vini estiver mal no jogo ou estiver muito cansado, vai ter o Martinelli para dar um gás no jogo. Então isso é importante. Aí o Rafinha também, voltando a falar, jogou muito. Vai ter também essa disputa com o Rodrigo, que eu ainda acredito que o Rodrigo ainda vai ser o titular do time nessa posição. E o Rafinha seja substituto, mas não, isso mostra que a gente está bem de jogador. De pontas, de centroavante ainda não tanto, porque, né, o Diniz cometeu aquele pecado de não ter chamado o Vitor Roque. Ia ser muito interessante ver o Vitor Roque trabalhando nesse time. Mas aí, Kepler, o que tu achou desse jogo? Tu levantou um ponto fundamental. O Diniz, diferente do Tite, né? Todo mundo que é convocado acaba tendo chance de jogar, né? Ficou claro aí, né, nesses 2 jogos aí, Brasil e Bolívia e Brasil e Peru. Eu falei aqui pra vocês nos bastidores que ia ser um jogo chato. Inclusive, chutei um empate, entendeu? Quase ganhei esse bolão na questão do empate, mas não foi, porque, como o Guilherme falou, primeiro, a seleção do Peru aí que jogou, tem 12 jogadores que jogaram a Copa de 2018, que podem até ser mais velhos aí para alguns, mas tem experiência. Por exemplo, se tu pegar o Yutun, o André Carrilho, o Paulo Guerreiro, esses caras têm uma experiência internacional muito grande, então não vai ser um jogo fácil, entendeu? Vai ganhar do Peru. Uma coisa é teoria, outra é prática, né? E foi um jogo, assim, que teve momentos de dinizismo, teve momentos de sono mesmo. Eu confesso que dormi no segundo tempo, quando acordei o negócio tinha melhorado um pouco, mas depois que eu revi aí o compacto, foi um jogo que daquilo de esperado, tá? Difícil, mas eu acho que uma coisa que foi ressaltada aí por vocês, a garra do Brasil de tentar buscar essa vitória, porque sabe que é importante, entendeu? Ganhar esses jogos fora de casa, entendeu? O empate não seria ruim, que é uma coisa também que a galera tem que entender, que em determinados jogos de eliminatória, o empate às vezes é um bom negócio. Mas, no fundo, alguns vão falar, esse jogo do Brasil e Peru foi pior do que o do Brasil e Bolívia. Não. Eu acho que teve lapsos de bom futebol do Brasil. Essa cobrança do Neymar aí, que gerou o gol do Marquinhos, realmente é outra característica do Fluminense aí, e que parece que os caras conseguiram absorver com facilidade. E de modo geral, um resultado positivo. Não foi o melhor jogo do mundo para assistir, mas foi um jogo razoável. E se fosse colocar uma nota, daria 7 aí pelo espetáculo futebolístico, né? Como a galera fala. Tá na média, passa de ano. Passa de ano. Kepler, eu diria que a seleção do Fernando Diniz assistiu o Blade Runner original e o Tite assistiu o Blade Runner 2049. Seria isso, perfeito. Seria isso. Eu ia assistir, não, cara. Vou assistir aqui o original, você assiste aí, essa aí, a continuação, que não é continuação, e fica com ele. Seria isso, perfeito. Perfeito. O Tite, sei lá, o Harrison Ford gravando esse 2049. Uma preguiça. É verdade. Não, é a mesma... Eu como você, ouvinte, também estou boiando na referência, mas vem com nós, né? Continua aí. Vocês falaram aí Kepler falou aí da experiência dos jogadores da seleção peruana. É uma faca de 2 gumes, né? Na mesma medida que você tem um time experiente, você tem um time que não se renovou. E fazendo aí um link com o que eu percebi no jogo da seleção boliviana, eles sentiram muito a parte física. Eu acho que é ok.
a seleção peruana ela tem um time experiente, mas, meu amigo, quando a parte física pegar, eles vão sofrer. E a seleção boliviana, que é mais nova, como o Kepler já tinha me falado, que ela deu uma certa renovada, né? Ainda assim, deu para perceber que no segundo tempo eles sentiram muito, muito desgaste, assim. Muitos dos gols da seleção saíram, sei lá, em lançamento rápido, de um lado para o outro, para a direita, geralmente. E o Brasil saía em velocidade, assim, era o lançamento, passava pela zaga, a zaga não conseguia, e os volantes não conseguiam recompor a tempo para impedir os gols. E o Brasil aproveitou muito isso no segundo tempo, a velocidade, a parte física que tinha e que o adversário já não mais tinha. E isso é importante, Ricardo, porque, por exemplo, a Bolívia tá fazendo processo de renovação e sentiu o primeiro fator Belém, né? Quente. O jogo era à noite, meu amigo. Quem já viajou pra Belém sabe que é quente o dia todo. E às vezes com chuva ali pra amenizar. Então, pra quem, principalmente eles que vêm da altitude, sentem muito isso. E no caso do Peru, eu concordo contigo. Assim, tem uma experiência, beleza, tem um ponto aí e uma derrota de 1-0 que para eles saiu no lucro. Mas em jogos com time como do Equador, com do Uruguai, vai complicar o negócio. Vai complicar, eles vão sentir. Só corrigindo aqui que eu falei que o Diniz colocou todos para jogar, menos os goleiros, mas aqui eu vi que ele não colocou os próprios jogadores dele do Flu, né? O Nino e o André, que não jogaram nenhum dos dois jogos. Então, corrigindo aí, Nino e André também não jogaram. Para calar, né, a boca de alguns que falam que, né, isso puxando o saco do próprio time. Mas aí, chupa haters. Nino e André que não viram o Peru em campo. Chegaram nem perto do Peru, né? Não chegaram perto. Não, e assim, até porque, não só o Nino e o André não jogaram, e os goleiros. Mas assim, eu posso considerar que o Rafael Veiga também não jogou. Ele entrou, mas não jogou, assim. Exato, tem essa. Também teve isso. Mas eu entendo, porque provavelmente ele já tinha planejado que, no segundo jogo, certos jogadores vão entrar. O Rafael Veiga, o Martinelli, que não entraram na partida anterior. O Wanderson, se não me engano, também não entrou no outro jogo, né? Aí nesse eles entraram. O Brasil tava precisando do resultado. E não tinha como colocar o Rafael Veiga numa outra posição que não na do Neymar. E o Neymar é o Neymar, sabe? Não tinha como tirar o Neymar. O Rafael Veiga só pôde entrar quando o Brasil já tinha um resultado. Pra mim é justo. E não se imaginava também como ia ser o jogo, né? Na cabeça do técnico, vou colocar esses jogadores, mas quando tá rolando o jogo, ele vê que o jogo tá mais pressionado, vê que tá diferente, enquanto o da Bolívia, realmente, tem que dar uma segurada e deixar os jogadores que estão mantendo ali um bom jogo, fazendo um bom jogo. E eu vendo aqui, né, o Martinelli, o único que entrou antes dos 80 foi o Gabriel Jesus, o Gabriel Richardson. O Martinelli que com 85 entrou nos 85 e mesmo assim foi elogiado demais pela torcida, mostrando aí a qualidade dele. Uma coisa que eu também vi é que a galera fala muito que o Diniz ele tem medo de substituir os jogadores, fazendo substituições 10 minutos para acabar o jogo. É uma coisa assim que também é algo que irritava muito quando o Tite estava na seleção. Essa demora para mudar é algo que particularmente me irrita muito em qualquer time que eu vejo. O time tá precisando e, essa demora toda, tá vendo que o time não tá indo, principalmente no jogo do Copa do Mundo Feminino, que a Pia, né? A Pia incorporou o Tite naquele jogo contra a Jamaica, que diz, putz, tá igualzinho o Tite, cara, tá igualzinho. Exato, deu uma raiva igual. A Pia e o Tite são responsáveis aí por muitos infartos. Assim, teve uma questão aí no primeiro jogo, né, que a galera viu e tal, sobre o Richardson, né? O choro dele no banco. O que vocês acham aí? Cara, o que tu achou desse choro aí? Cara, eu sou um cara humanista, empático. Eu vou me colocar no lugar do Richardson. Eu entendo, cara, acho que é natural. Dizem, né, que ele é assim mesmo, que ele é um cara mais sentimental, assim, mais sensível e tal. É aquilo que eu falei com o Kepler antes, e que a gente até abordou em outros episódios, acho que até no segundo, né? Da parte emocional do jogador, da parte não só física, mas do ser humano, né? E eu acho que o Richardson está passando por uma fase muito ruim, assim, muito ruim. Que o último grande momento dele foi aquele golaço na Copa do Mundo, porque nem no Tottenham antes disso ele estava indo bem, sabe?
se machucou, não estava jogando, e vive a sombra ali do Harry Kane. Agora no Tottenham, que não tem mais a sombra do Harry Kane e que ele precisa ser o titular, ele também não está conseguindo desempenhar bem, apesar do time do Tottenham estar jogando com qualidade na Premier League, né? Então acho que ele está numa fase bem complicada, tanto dentro de campo como fora, como ele bem explanou na entrevista, né? Disse que ele vai procurar um psicólogo, ele admitiu que a fase dele não tá boa, e que isso não é só dentro de campo, mas é também fora. Falou de pessoas que ele afastou porque estavam interessadas só no dinheiro dele, né? Então aí tu vê mesmo essa questão, né, da parte emocional dele tá sendo afetada por questões pessoais, que tá sendo refletida dentro de campo, e que o cara tá percebendo isso e vai tentar controlar isso, mas nem sempre dá, velho. Então ele vai e chora quando ele vê que ele fez uma partida, de fato, bem ruim contra a Bolívia. Ele perdeu um gol feito, praticamente, né? E aí, contra o Peru, ele marca e depois tem um gol anulado. Então, eu imagino que é algo muito difícil para alguém digerir, assim, né? Eu não acho que ele deveria ser o 9 da seleção. Eu prefiro até o Gabriel Jesus ao Richarlison. E ainda continuo com a ideia de que deveria ter o Arthur Cabral na seleção, no lugar do Matheus Cunha, que, meu Deus, não tem nem o que comentar porque ele não fez nada, né? E ainda tem o Vitor Roque, sabe? Então eu acho que tem outros jogadores melhores do que o Richarlison, numa fase um pouco melhor do que a dele, e ele vai ter que percorrer alguns degraus para recuperar o prestígio dele, né? Não, assim, o Richarlison é um ser humano excelente. O cara, a humildade dele, como ser humano, é um cara que eu admiro também muito, como já acho que foi falado isso no episódio perdido aí, que vocês, né, não sabem. Mas o Richards realmente ele tá sentindo essa pressão, né? Ele chegou no Tottenham quando o Harry Kane tava pra ser meio que o cara substituto, né? Um cara que vai entrar no segundo tempo pra se adaptar ainda. E eu acho que agora ele sente muita pressão de ser o principal centroavante agora do time. Então tem essa pressão. E ainda mais eu acho que depois do Abalo, depois da Copa do Mundo. Teve a entrevista que ele deu pro Casemiro que ele falou, cara, o quanto foi difícil. Não só para ele, mas para a galera que estava dentro de campo. Diz que tinha dias que ele não saía do quarto, só chorava lá e tal. É difícil também, né, essa bola do Richarlison. Mas eu acho que a galera critica também muito por ele mesmo puxar essa responsabilidade, por ele falar nas entrevistas, não, eu sou o 9 da seleção dela, eu sou o melhor. Ele tem que falar isso, claro, pô. Ele não vai falar que não. Como ele já citou, não. Eu não sou o 9 porque, pô, esse cara aqui tá melhor que eu. Não, pô, tem que dar essa coragem pra ele. Mas a galera puxa muito, acho, dele por essa questão, dele puxar a responsabilidade. E aí, o que tu acha, Kevin? Rapaz, eu acho que o Richarlison expôs, né, uma coisa que poucos têm coragem de falar, né, de falar da má fase dele profissional e também da má fase, como diria, psicológica, né? Quando ele fala que ele teve que se afastar de pessoas que estavam só interessadas no dinheiro dele, aquilo ali causa uma reflexão de mostrar assim, a maioria dos jogadores sai de áreas de situação de risco, né? Ficam ricos e muito rapidamente, e às vezes o entorno tem muita gente que aparece. Sou eu que jogo! Não se assusta aí, craque Neto apareceu do nada. Mas, voltando, eu acho que levanta até um debate de, por exemplo, o pessoal falou muito de como o Brasil não teve psicológico nessa Copa do Mundo de 2022, no masculino e no feminino também. Nas duas competições deu para sentir que houve um abalo psicológico nas duas seleções e que isso tem que ser trabalhado de maneira mais efetiva, porque eu sempre dou o exemplo da Argentina, porque a Argentina teve altos e baixos nessa Copa do Mundo que ganhou. Todos os jogadores falavam que o trabalho do psicólogo da seleção da Argentina era justamente essa questão do fortalecimento mental, né? Então, acho importante o Richarlison procurar essa ajuda. Realmente, ele não é um 9 inquestionável. O Ricardo falou aí do Vitor Roque, para mim é a melhor opção para substituir ele, vive uma fase melhor. E tem o Gabriel Jesus, que eu sou meio desiludido com ele, é um bom jogador, mas para a seleção brasileira acho que ele nunca deu certo. E aí eu viro mais um hater do Gabriel Jesus.
preferiria ver o Vitor Roque no lugar do Richarlison, né? E é isso, acho que o Richarlison tem que procurar ajuda psicológica, tem que melhorar profissionalmente, e eu acho que tem que ter um trabalho mais sério, psicológico, mental, com a seleção brasileira de futebol masculino e feminino. Isso ficou claro pra mim, que nisso a gente tem que avançar um pouquinho mais na saúde mental dos jogadores. E agora vamos com o Ricardo dizendo aí pra gente a classificação das eliminatórias. Fala lá, Ricardo. Vem comigo, vamos lá. Cola com ele, não tem jeito. Segue Moro. Em primeiro colocado, Brasil com 6 pontos ganhos. E em segundo, Argentina com os mesmos 6 pontos. Por que o Brasil está à frente? Pelo saldo de gols. Tem 5 de saldo de gols e a Argentina tem 4. No terceiro colocado vem a Colômbia com 4 pontos. Quarto colocado, Uruguai com 3. E quinto, Venezuela também com 3. O Uruguai é à frente pelo saldo de gols. Tem 1 de saldo de gols, Venezuela tem 0. Em sexto colocado, Paraguai com 1 ponto, se classificando diretamente para a Copa sem nenhuma vitória. E em sétimo, na última vaga possível, né, para repescagem, Peru com 1 ponto. Em oitavo, Chile com 1 ponto. E nono, Equador, que por ter sido punido pelo registro incorreto lá do jogador, né, começou a competição com menos 3 pontos. Aí venceu na última rodada e agora tá com 0. E em último colocado, lanterninha, a Bolívia com 0 pontos, 2 derrotas, 2 goleadas. E esse foi o nosso Tadeu Schmidt com os cavalinhos do celular. Muito obrigado, Edgar. É com você aí do estúdio. Agora vamos lá. Vou fazer agora aqui uma pergunta para vocês aqui para finalizar. Quem vocês acham que foram os destaques? Quem foi? Pode ser 1 ou 2 jogadores, no máximo 2, né? Vamos lá. E se destacou nesses 2 jogos da seleção e quem decepcionou, cara? Cara, o meu destaque, sem dúvida, foi o menino Ney, ou melhor, adulto Ney agora, porque eu tenho confiança que ele vai mudar. Neymar foi o grande destaque desses 2 jogos, marcando aí 2 gols e dando uma assistência. E não foi qualquer gol que ele fez. Fez o gol que ultrapassou o Pelé na artilharia da seleção brasileira, pelo menos na contagem da FIFA. Então ele sem dúvida foi o grande destaque. Ele destruiu com a Bolívia e foi fundamental no segundo jogo, cruzando a bola pro gol do Matão. Para mim, o Neymar foi o grande destaque. Eu acho que o Neymar cruzou a bola no Marquinhos do jeito que ele gosta. Com certeza, cara, perfeitamente. O cara tem uma sintonia, velho. Não sei de onde vem essa sintonia. Não sei se eles dividem em 4, não sei. Pra ti foi só o Neymar o destaque. E quem decepcionou aí nesses 2 jogos? Sem dúvida foi o Richarlison, pra mim. Eu acho que, como a gente já falou antes, ele não tá numa boa fase. E isso foi refletido aí nos 2 jogos. Ainda que no segundo ele tenha marcado, né? Mas foi anulado, que é muito triste para ele. E no primeiro jogo contra a Bolívia ele perdeu uma chance claríssima de gol. Então, assim, eu acho que ficou bem claro que vai ser muito difícil ele continuar como 9 da seleção. Acho que o jogador aí vai ocupar essa vaga. Então eu vou aqui logo os meus. Quem foi o destaque para mim também foi o Neymar, claro, destruiu o monstro, passou o Pelé em número de gols pela FIFA. E para mim também um outro destaque foi o Rafinha. Também gostei muito dos jogos que ele fez lá, principalmente contra a Bolívia. Ele fez gol, deu assistência, acho que ele voltou muito bem aí. E para mim também quem decepcionou foi o Richarlison, infelizmente. Por ser realmente esse centroavante, esse camisa 9, que a galera critica muito por ele realmente puxar essa responsabilidade de 9. Então acho que realmente decepcionou, mas que tenho fé que vai voltar com tudo aí. Vai voltar a jogar bem. Você, Kepler, quem foram os destaques ou o destaque e quem decepcionou? Os 2 destaques aí eu coloco o Rodrigo e o Bruno Guimarães, né? Que jogaram bem, principalmente no jogo da Bolívia, no jogo contra o Peru. Foi um grau abaixo, vamos usar esse termo, em relação ao jogo anterior, mas jogaram bem, assim. Eu também colocaria o Rafinha aí, que seriam 3 jogadores que me chamaram muita atenção, apesar de vocês violando aqui a regra do programa de ser 2, mas eu botaria o Rafinha também. E quem decepcionou, infelizmente, é o Richarlison, né, que realmente não vive uma boa fase dentro de campo e fora do campo, né, como a gente já falou aqui da entrevista coletiva pós-jogo aí contra o Peru. E espero sinceramente que ele se recupere aí, porque na verdade a seleção brasileira ainda não tem um 9 digno dos tempos de Ronaldo Fenômeno e de outros craques que a seleção brasileira já teve. Eu vi aqui com o Arnaldo e
mas tudo bem, vamos. Segue o jogo, na verdade, segue o jogo é outro programa, a gente falando aqui da concorrência, né? Que isso. Segue o podcast. Inclusive, quando a gente começar a fazer com imagens, eu vou colocar aquele. É igual a propaganda da Jequiti no SBT, aparecer assim do nada o jogo aqui do Segue o VAR na sua tela, pra manter o marketing. Mas é isso, então. Considerações finais agora, pô, infelizmente o tempo passou. Eu achei que passou rápido. Mas eu acho que teremos que fazer uma live e fazer 5 horas. Acho que vai ter que ser isso. Mas tô achando pouco que isso. Não dá, não. Mas vamos lá, considerações finais, Kepler. As considerações finais aí em relação às eliminatórias aí, eu acho que Brasil e Argentina vão ficar nessa briga aí de quem vai ser o líder das eliminatórias, passar em primeiro, né? E o outro grupo ali, a briga de tapa, porque assim, o que eu vi nessas 2 rodadas, tirando Brasil e Argentina, os outros times estão com nível bem parecido, talvez o Equador com uma leve vantagem aí, seja o terceiro classificado nessas eliminatórias. Os demais aí é briga de facão e foice. E torcendo pela Venezuela finalmente ir para uma Copa, que é o único país da América do Sul que ainda não se classificou e jogou uma Copa do Mundo, né? E o Salve hoje vai para qual país diferente aí? O Salve hoje continua aí com o pessoal de Kuala Lumpur, né, lá da Malásia, o pessoal de Tegucigalpa, que sempre manda e-mail pra gente, e também o pessoal do Mumbai City, da Superliga da Índias. Me perguntaram onde assistir, procure no YouTube, tem links lá que alguém sempre coloca. Como eles fazem isso? Não sei, mas você pode assistir esse belíssimo campeonato pelo YouTube, assim como assistir o Segue VAR aqui também. Belo marketing. Pô, Kepler disse que não sabe como é que eles fazem isso, mas eu até sei, por meio do Jack Sparrow, né? A forma do pirateado, não vamos, né? Explanar muito o corre dos caras. Então, vai lá, Ricardo, considerações finais. As minhas considerações finais é também dar um salve pro pessoal da Índia e pro pessoal aí da Malásia, né? Como o Kepler falou aí, quem tiver interesse em assistir o campeonato malasiano, ou malaio, não sei como é que pronuncia, eu recomendo fazer igual faz aqui com o Segue o VAR. Só escutar mesmo. Não precisa ver. não precisa demais. Agora, as minhas considerações finais em relação às eliminatórias é que o Brasil vai ficar em primeiro e a Argentina vai ficar em segundo. E o resto vai ser realmente uma briga de foice para ver quem que é pior. Acho que umas eliminatórias, pelo menos esse resto de time aí que é nivelado para baixo. Então vai ser um negócio muito interessante de ver. E, claro, fica aí a atenção de quem estiver escutando e ative o sininho, que compartilhe com seus amigos e continue dando essa força para o Segue o VAR. E eu acho que vocês estão dando muita moral para outros países e estão esquecendo do nosso Brasil, beleza? Povo brasileiro, não esqueci de vocês. Também um abraço a todo o povo brasileiro que nos acompanha. Agradecer mais uma vez aí. Fizemos um programa maravilhoso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Assim como o Ricardo falou, né? Se inscreva, ative o sininho do YouTube para vocês saberem quando é que sai o vídeo novo do Segue o VAR, né? Normalmente sai nos domingos, mas às vezes não dá, mas pode sair no dia seguinte. Fiquem atentos e segue também lá no Spotify. E o salve de hoje que não pode faltar. Eu tô quase o Faustão mandando todo um salve aí pra galera, né? Mas o de hoje é especial, né? Sempre é especial. Hoje é pra Manu de Passo do Lumiar e o Iriland Júnior de São Paulo, que vai ver o Santos ganhando um título inédito na Série B. Um abraço, queridos. É isso e até a próxima.